Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos vídeos de Nanatsu no Taizai e sim, conheceremos hoje o maior segredo de Estarossa, quem esse cara realmente é. Estarossa é um dos mandamentos mais poderosos, mas este não é o seu verdadeiro destino e também passado. E vamos entender como tudo isso tá acontecendo em Nanatsu no Taizai, como realmente rolou. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, aparentemente há 3.000 anos, Estarossa era um dos mandamentos mais poderosos. Ele ao lado do seu irmão Meliodas e mais pra frente do seu irmão Zeldris. Mas não foi assim que realmente aconteceu, essa não era sua verdadeira história. Meliodas, Zeldris e ninguém sabia, mas Estarossa guardava dentro de si um grande segredo. Um segredo tão trancado que nem mesmo ele conseguia se lembrar. Então agora vamos entender toda a verdade sobre Estarossa. Essa história começou a nos ser contado pelo boneco Gowther dos Pecados Capitais. Ele era a única pessoa que realmente guardava suas lembranças. No meio de todo mundo que perdeu todas as memórias sobre quem realmente era Estarossa e o seu segredo, Gowther foi o primeiro a se recuperar, afinal foi ele que participou diretamente disso, durante a primeira grande Guerra Santa. Gowther dizia que, bem, não tinha sido Estarossa que havia levado Elizabeth, era outra pessoa. E aí um flashback nos começa a ser mostrado Gowther ao lado do seu criador. O grande mago Gowther que criou o boneco começa a dizer que para acabar com a grande Guerra Santa, ele precisaria invocar cada gota da sua própria energia vital e do poder mágico, e assim utilizar uma magia completamente proibida. Aquele homem pretendia alterar uma lembrança, uma pequena lembrança de apenas um único homem na mente de todo mundo, até mesmo dos deuses. Ele precisava fazer isso para acabar com a Guerra Santa, e provavelmente assim, essa magia incrivelmente poderosa iria acabar com a existência de um ser e trazer um outro à tona. Se essa magia funcionasse, o clã das deusas seria forçado a usar o caixão da escuridão eterna, então assim, os demônios seriam selados e as deusas perderiam seu corpo físico, a guerra chegaria ao fim. Mas pra isso o mago Gowther também não tinha poder mágico suficiente, ele não conseguia fazer sozinho. Então ele pedia pro seu filho, pro seu boneco Gowther que a gente conhece desse parte do seu poder e o ajudasse, isso para o bem de todos, e é claro que ele aceitou. Assim o mago Gowther pede desculpas e depois disso aquela magia passa a ser executada. Como vocês devem se lembrar do último episódio do anime, o Estarossa tava ficando insano e ele estava sendo consumido pelo seu próprio poder. Mas na verdade não era só por estar consumindo os mandamentos que ele estava chegando neste ponto. Sim, se não existir todo um ritual para consumir os 10 mandamentos, a pessoa realmente passa a ficar insana. Mas aquele poder na verdade estava despertando outra coisa dentro de Estarossa. Lembranças e percepções, em algum ponto elas podem ser reforjadas e voltar ao normal. Isso era algo difícil de acontecer, mas alguns estopins eram capazes de fazer, assim como estava sendo com Estarossa. Neste ponto, todos afetados pela magia proibida do passado, que compartilhavam as mesmas percepções e lembranças, um dia poderiam voltar a ter as suas memórias originais. Tecnicamente, se algo acontecesse assim como estava acontecendo com Estarossa, todo mundo ia se lembrar gradativamente. Assim a magia seria completamente desfeita. Neste ponto, a memória de todo mundo já estava voltando, enquanto Estarossa estava deixando de ser ele mesmo. As memórias dos arcanjos são as primeiras a ser afetadas, afinal eles eram mais próximos de Estarossa no passado. Sim, eles começam a perceber que eles já não lembravam mais do rosto do seu irmão, o arcanjo Mael. Eles se esforçavam, mas não conseguiam saber quem ele era, e quanto mais pensava, mais difícil ficava, mais dor eles sentiam. Enquanto isso, Derriere, que continuava enfrentando Estarossa, também já não lembrava mais dele. Ela se perguntava quem era aquele homem. Ela já não se lembrava dele lutando ao seu lado há 3.000 anos atrás. Não existia ninguém como Estarossa nos 10 mandamentos. Do mesmo modo, Elizabeth, que estava completamente perdida graças a ele, ela já também não entendia nada que estava acontecendo ali. Aos poucos, as suas memórias também iam se recuperando, e ela dizia que Estarossa estava completamente enganado. Ela dizia que Meliodas nunca mentiria pra ele, afinal ele nunca faria nada que machucasse o seu próprio irmão. Elizabeth então começava a dizer que desde sempre Meliodas sempre amou e se preocupou muito com o seu pequeno irmãozinho, Zeldris. Neste ponto, ela começa a perceber que as suas memórias estavam confusas e ela começa a lembrar um pouco mais sobre o seu passado. Por que ela não disse Estarossa? Sim, ela se lembra de uma conversa que teve com Meliodas no Palácio do Céu. Ali ela se lembrava de Meliodas dizendo que por um tempo deixaria ela sozinha pra ir atrás de Zeldris. Ele dizia que queria fazer alguma coisa pra salvar os Zeldris e a sua amada, Gelda. Elizabeth então ficava muito feliz e emocionada. Afinal, ela realmente gostava do fato do Meliodas sempre pensar no seu irmãozinho. Acontece que o que chocava nessa sua memória era o fato de na sua memória a resposta do Meliodas ser: claro, afinal Zeldris é o meu único irmão. Neste ponto ela já não começava a entender e sim, foi Elizabeth, foi o poder da Elizabeth e também o seu amor que quebrou completamente todas essas memórias falsas. Ela começa a se perguntar por que o Meliodas não falou do Estarossa, quem realmente era Estarossa. Então ela deixou de pensar no Meliodas no passado pra pensar no Estarossa no passado. Aí uma memória surge. Ela se aproximava do Estarossa que estava bem triste. Ele dizia que todos o chamavam de fracote e covarde porque ele era incapaz de ferir uma mosca. Elizabeth então dizia que ele não deveria se incomodar com isso, mas ele se incomodava graças à reputação do seu irmão, que era muito poderoso. Estarossa então percebia que a Elizabeth que estava com ele estava também com um cachorrinho, e ele se
perguntava quem era ele, de onde ele veio. Elizabeth então dizia que encontrou um animalzinho ferido que não conseguia se mover, então ela o pegou pra ajudar. Aquele garoto então pergunta se ele tinha um nome, e Elizabeth responde, é Estarossa. Ela dizia que era um ótimo nome, foi o Meliodas que deu. E neste ponto ela começa a se lembrar que não podia ser. O nome do cachorrinho era Estarossa, então qual era o nome daquele menino? É aí, graças a isso, que as memórias se quebram completamente. Ela queria saber quem era ele, então a sua forma começa a se quebrar. O garoto que ela via como demônio Estarossa, na verdade, era alguém completamente diferente. O seu olhar triste não mudava, mas quem ele era sim. A sua forma, quando surgiu, Elizabeth reconheceu completamente. Na verdade, Estarossa era o arcanjo Mael. E sim, ele revela que aquele nome do cachorrinho talvez fosse o nome mais belo que ele já tinha visto. O seu olhar triste era porque ele também amava Elizabeth, e foi um nome escolhido por Meliodas. Mesmo assim, foi um nome que com a quebra de memória ele tomou pra si. Neste ponto, as memórias de todo mundo passaram a se quebrar e voltar completamente, todos juntos ao mesmo tempo. Quando Estarossa assistia seu irmão mais velho, Meliodas, caçando membros do clã das deusas, na verdade ele estava assistindo Rildochel caçando demônios. Ele era Mael e Rildochel seu irmão mais velho. Todas as memórias que ele achava ter ao lado de Meliodas, na verdade eram de Rildochel. O seu irmão nunca foi um membro do clã dos demônios, mas sim, ele era incrivelmente poderoso e por isso ele queria ser forte também. Estarossa nunca matou Mael, na verdade, as suas memórias mataram. E então todos percebem que ele nunca existiu. Este era o maior segredo de Estarossa, ele era Mael dos 4 arcanjos. Não só isso, como a quebra das suas memórias começaram a quebrar quem ele era de verdade. Quando se lembrou que era Mael dos 4 arcanjos, ele ficou desesperado, ele caiu no mais profundo desespero. Naquele ponto ele se perguntava se estava tendo um pesadelo, o que estava acontecendo com ele, tudo o que ele passou. Mas então pelo seu cabelo ele nota que não, aquilo tinha sido verdade. Ele não queria, mas agiu como um demônio. E então mais a fundo suas memórias começam a voltar. Ele se lembra de quando era apenas pequeno. Ele tinha seus longos cabelos e todo mundo dizia que por isso ele era muito parecido com o Rildochel. As pessoas à sua volta diziam que só copiar o cabelo do seu irmão não significava que ele era tão importante quanto ele. Afinal, Rildochel era o arcanjo mais poderoso. Quem perseguiu o pequeno Estarossa desse jeito eram os outros dois arcanjos, Tarmiel e Sariel. Mas a Elizabeth sempre o defendia, dizendo que combinava muito com ele. Não só isso, como eles também diziam que Mael queria desesperadamente chegar no mesmo nível do seu irmão mais velho. E esse realmente era um sonho dele, ele sempre observou Rildochel. Os dois sempre estavam juntos, sempre participaram de vários combates juntos e ele se impressionava. Eles diziam que os grandes feitos de caçar demônios só podiam ser algo vindo do seu irmão, assim como Rildochel também sempre esteve ao seu lado, dizendo que os seus feitos também eram algo do seu irmão mais novo. Mael, ainda criança, se perguntava se um dia seria como seu irmão, e Rildochel respondia que não, ele garantia que um dia ele iria o superar e ser o maior entre todos os membros do clã das deusas. Rildochel havia ensinado a ele que não era pecado caçar demônios, na verdade, ele dizia que não havia maior do que libertar essas almas presas, então sim, Mael passou a crescer matando tantos demônios que perdeu até mesmo a conta. Aquilo pra ele era sua justiça e por isso ele se tornou o mais poderoso dentre os 4 arcanjos, conhecido por todo mundo como o Anjo da Morte. O seu poder era incrível, alguém insuperável, ele era temido completamente pelo clã dos demônios e também considerado o único de frente com o demônio insano Meliodas. O que o deixava mais feliz entre tudo isso é que ele era a alegria e orgulho do seu irmão, mas mesmo assim, a pessoa que ele mais queria que o notasse não. Elizabeth nunca olhava pra ele, afinal ela havia escolhido um demônio, Meliodas. E vendo o encontro dos dois, ele caiu em desespero. A pessoa que ele amava estava apaixonada pelo seu maior inimigo, o demônio que ele sabia que não era capaz de destruir. Naquele ponto, encontrando os dois, ele dizia que seu coração quase foi vomitado pelo peito. Ele estava com muita raiva, ele estava com ódio, também estava muito triste. Naquele ponto, Mael estava perdido em seus sentimentos e isso facilitou muito para que ele fosse o alvo. Ele estava com sua guarda aberta e assim ele foi atingido pela magia de Golter. Naquele mesmo dia, ele começou a mudar. Ele tentava se apresentar, mas dizia que o seu nome era Estarossa. Sua expressão também mudava completamente. Mesmo assim, estando fraco mentalmente, ele queria lutar. Ele se perguntava o que estava dizendo. Seu nome era Mael, mas a sua mente estava insana. Finalmente matei o mais forte dos 4 arcanjos, Mael. Que visão patética. Ao mesmo ponto em que dizia isso, ele se perguntava: como assim? Eu me matei? Isso é impossível. Ele queria saber o que estava acontecendo. De alguma forma tinha alguma coisa errada com ele. Mesmo assim, algo ia muito além. Enquanto sua mente gritava que não, da sua boca saía algo completamente diferente. Eu dedico essa vitória ao meu pai, o grande rei dos demônios. E pra ele, este foi o ponto principal. O rei dos demônios, o seu pai. O pecado nessas suas palavras o deixava insano. E ele pedia perdão pra grande divindade suprema. Mesmo assim, ele só estava adormecendo dentro de si. O seu corpo já estava sendo controlado por outra pessoa. Mael dizia que aquilo era irritante ao tocar no seu cabelo e depois disso corta. Completamente. O seu maior orgulho era o seu cabelo igual ao de Rildochel, mas foi cortado completamente. Afinal, agora estaria igual ao do seu novo irmão, Meliodas. Em sua mente, Mael dizia que era um absurdo. Aquele demônio que ele sempre odiou não podia ser seu irmão, era ridículo. Mas enquanto isso, seus trajes de arcanjo e suas asas todas se partiam. Elas iam embora completamente. Não só suas asas, mas a graça concedida a ele pela divindade suprema também foi embora. Mael já não era ele mesmo, seu símbolo do clã das deusas agora desaparecia. Então o ápice chegou, aquilo que o transformaria completamente num demônio. A voz do rei então se aproximava dizendo: muito bem, Estarossa, por ser meu filho, te darei essa recompensa. Aquele era o mandamento do
amor que antes foi deixado pra trás pelo seu irmão Meliodas. Um poder deste nunca poderia ser parte dele. Afinal, se aquilo realmente fosse até ele um mandamento, se absorvesse esse poder demoníaco, nunca mais poderia fazer parte do seu clã. Por dentro, Mael gritava pra que aquilo parasse, mas Starossa não. Aquilo realmente era uma honra. E foi então, absorvendo aquele mandamento, que ele deixou de existir. A existência de Mael sumiu completamente e as novas memórias de um novo homem chegou. Aquele era Starossa, o filho do rei dos demônios que havia se tornado um mandamento e também matado o arcanjo mais poderoso. Na verdade, os dois eram um só. E este era o maior segredo de Starossa, algo trancado tão forte que nem mesmo ele conseguia saber. E eu espero muito que vocês tenham gostado de rever todos esses acontecimentos de Nanatsu no Taizai, uma das histórias de personagem mais incríveis que já foram feitas na obra. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!